E aí, o nosso desafio de hoje, olha, é grande. A gente vai tentar condensar milênios de história, profecias e narrativas épicas do Antigo Testamento em, sei lá, alguns minutos. É uma jornada que, sem brincadeira, moldou culturas e crenças. O convite está feito para a gente percorrer isso tudo junto. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente pega essa coleção de livros que é enorme, super complexa e acha o fio da meada? O segredo, na verdade, é olhar para a grande história que amarra tudo. É uma saga mesmo que vai se desenrolando por séculos e séculos. Beleza, então vamos lá. Para a gente não se perder nessa história toda, a gente dividiu tudo em 4 grandes atos. Pensa nisso como os capítulos de uma série. A gente vai desde a criação do mundo até a promessa de um futuro. E no caminho a gente vai descobrindo o que conecta cada ponto. Então, vamos para o ato 1. Aqui a gente começa, bem, no início de tudo, literalmente. Esse primeiro ato vai explorar aquelas histórias que são o alicerce, a fundação para tudo que vem depois, sabe? São as narrativas que realmente formaram a visão de mundo de um povo inteiro. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra os eventos assim bem do comecinho. A gente parte lá da criação, passa pelas primeiras grandes histórias da humanidade, tipo Noé, a Torre de Babel, e vai caminhando até chegar num ponto que, nossa, muda tudo. O chamado de um cara chamado Abraão. E é exatamente essa promessa, essa aliança, que vira o fio que costura a história inteira. Não é só uma promessa simples, não. Pensa nisso como um pacto profundo, sabe? Uma relação de verdade. E essa promessa de ter uma terra e descendentes, ela vai passando de geração em geração. De Abraão para o filho dele, Isaque, e depois para o neto, Jacó, que é de onde saem as famosas 12 tribos de Israel. Chegamos ao nosso segundo ato, e agora a coisa fica séria. A gente vai ver como aquela família de Abraão começa a se transformar numa nação de verdade. É uma jornada assim cheia de altos e baixos. Tem opressão, mas também tem libertação. É um épico de verdade sobre sobrevivência e fé. Então, a sequência de eventos aqui é uma verdadeira novela, uma virada dramática. Tudo começa com José, um dos filhos de Jacó, que acaba virando uma figura poderosa lá no Egito. Só que gerações se passam e, de repente, os descendentes dele viram escravos. E é nesse cenário de caos que surge o grande libertador, Moisés. Daí pra frente é a história da espetacular fuga do Egito. Depois de toda aquela fuga, eles chegam num momento que é, assim, crucial, o Monte Sinai. É lá que Moisés recebe a lei, incluindo os famosos 10 mandamentos. Mas olha, isso era muito mais do que só uma lista de regras. Era o pacto, o acordo, que deu para esse povo recém-liberto uma identidade, um propósito, uma estrutura para a vida deles a partir dali. E aqui, gente, a gente vê o clímax de uma jornada de 40 anos no deserto. 40 anos. Sob a liderança de Josué, que assume o posto de Moisés, eles finalmente chegam na Terra Prometida. Aquela mesma terra prometida lá atrás para Abraão. É o fechamento de um ciclo gigantesco, uma parte fundamental da aliança sendo cumprida. Ok, ato 3. Agora que o povo está estabelecido na Terra Prometida, a história entra numa fase completamente nova. Primeiro vem a Era dos Juízes, com figuras incríveis como Débora e Gideão. E logo depois, a gente vê a ascensão dos reis, reis poderosos. E, claro, das vozes corajosas dos profetas que não tinham medo de peitar esses reis. E aqui tem uma tensão que define essa época toda. É o embate entre o poder político do rei e a autoridade, digamos, espiritual do profeta. O rei está lá governando a nação, mas o profeta funciona como a consciência do reino, sabe? Ele está sempre ali para alertar contra a injustiça e para lembrar todo mundo daquela aliança original. Esse conflito, ele aparece o tempo todo. A gente tem figuras como o profeta Samuel que fazem essa transição, ungindo o primeiro rei de Israel. Mas a verdade é que essa era é dominada pela monarquia. E tudo começa com o rei mais famoso e também mais complexo de todos, Davi. Aquele jovem pastor que, contra tudo e contra todos, virou rei. E quem não conhece a história de Davi e Golias, né? Aquele confronto lendário com o gigante, foi muito mais que uma briga. Foi um ato de fé pura, de profunda confiança. E essa vitória, que parecia impossível, foi o que abriu o caminho dele para o trono e o transformou num herói nacional. Só que, como a gente sabe, com o poder muitas vezes vem a corrupção. E foi exatamente nesse cenário que surgiram profetas como Elias, Isaías, Jeremias. Eles eram as vozes da consciência mesmo. Estavam sempre lá, alertando os reis e o povo de que se eles se desviassem da aliança, as consequências seriam terríveis. E bom,
Com o tempo, aqueles avisos se tornaram realidade. A gente chega agora no nosso ato final. E aqui a nação é simplesmente despedaçada. Mas o mais impressionante é que, mesmo no pior cenário possível, a fé sobrevive. A gente vê uma resiliência, assim, inacreditável. E esse momento de crise total tem nome: o exílio na Babilônia. Pensa na cena. Jerusalém é destruída, o templo, que era o centro de tudo, é demolido e a elite da nação é levada como prisioneira. É um período de perda, de saudade e daquela luta constante para não deixar a identidade morrer, mesmo estando tão longe de casa. E a resiliência da fé durante o exílio é algo que impressiona. Histórias como a de Daniel na Cova dos Leões, por exemplo, elas não são só sobre milagres, são narrativas sobre como manter a sua integridade, a sua fé, mesmo quando se está debaixo de um poder opressor, sabe? É sobre coragem. E essa mesma coragem a gente vê de uma forma espetacular na Rainha Esther. Ela, sendo judia e vivendo no exílio, arrisca tudo, sua posição, sua própria vida, para salvar o povo dela de ser exterminado. É um ato de liderança e bravura no momento de desespero total. Até que, finalmente, um grupo de exilados consegue a permissão para voltar para casa. E sob a liderança de pessoas como Neemias, eles começam a tarefa dificílima de reconstruir. E não era só levantar os muros de Jerusalém de novo, não. Era reconstruir a fé, a comunidade, o tecido social da nação. E assim, a gente vai da criação até a reconstrução. E essa saga toda não termina com um ponto final. Pelo contrário, ela termina com um sentimento de esperança, de expectativa. A história meio que fica em aberto, deixando a gente com uma pergunta no ar. Afinal, depois de milênios de promessas, de provações e de perseverança, que mensagem é que fica? Qual é o legado dessa jornada incrível de fé, de falhas e, acima de tudo, de resiliência?